Oi, tudo bem? Bom dia. Graças a Deus estamos aqui na presença do Senhor Deus, Senhor Jesus, Senhor Espírito Santo e todos os anjos do céu estão aqui com nós e com vocês também. Graças a Deus, né? Então hoje eu vou ler aqui Hebreus 4, versículo 11 ao 16, né? Hebreus 4, 11 e 16. 4, 11 e 16. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão, né? Penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Não há criatura alguma encoberta diante dele, né? Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que quem temos de entrar. Porque não temos um sumo sacerdote e não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, chegamos, pois, com a confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, aqui tem a palavra, né? Hebreus 4, né? 11 e 16. Aqui explica, né? O repouso do cristão. Deus descansou após finalizar as obras da criação, né? Ele descansou. Está lá em Gênesis 2, 2. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fazia, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito, né? O homem deve lutar contra o pecado, obedecer a palavra e perseverar. Senhor Deus, né, terminou a obra de tudo, né, no sétimo dia, né? Descansou, então o homem também, né, deve perseverar, né, na fé para entrar no repouso, né? Nós temos que obedecer a Deus ali para entrar no repouso, que foi reservado aos fiéis. O descanso é um desejo comum de todos, né? No entanto, a promessa de Deus em prover o fim dos trabalhos e a quietude celestial, o descanso é o privilégio para quem se rende ao Senhor Jesus. Ele vai dar tudo isso, né? Descanso, privilégio, tudo. Mas quem ficar firme ali com Jesus, né? Até o fim, não pode desistir, virar as costas, né? Quem rende ao Senhor Jesus. Nesta terra, afinal, a salvação só pode ser definida em vida, né? Quando o ser humano se submete espontaneamente à palavra de Deus, a palavra de Deus ela é viva, né? É viva e eficaz também, né? Pois reconhece como a própria pessoa do Senhor Jesus, a palavra carrega em si o poder e a vida do seu autor, né? Por meio do Filho, ele foi, assim, o agente e o motivo de toda a criação, como está escrito. Foi por ele e para ele, está lá em Colossenses 1,16, né? Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado, né? Por Deus, né? Sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Bom, né? Foi criado para ele, né? Lá em Colossenses 1,16 diz: o Senhor Jesus, primogênito de toda a criação. Isso não significa que o Senhor Jesus foi criado por Deus antes de todas as criaturas, né? Todas as criaturas
e obras ironicamente, como alguns entendem, né? Às vezes alguns entendem, né? Por isso, negaria a sua divindade. O que Paulo quis dizer é que tem a supremacia por ser herdeiro e o soberano, né? De toda a criação. Ele é soberano de toda a criação, né? Pois existia antes dele, né? O apóstolo afirma que Jesus é o Criador de tudo. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então, a gente tem que crer, né, em Jesus mesmo, né? Porque eu já disse, né, que Jesus é Deus, né? Então, a gente tem que obedecer a Deus todos os dias, enfrentar, né, carregar a cruz todos os dias, né, para que a gente tenha uma vida assim saudável. Não vai poder dizer que não ouviu nada sobre Deus, né? Não, Deus está nas igrejas, está em todos os lugares, né? Só que muitos lugares estão, assim, os cultos são errados, né? Ensinam que tudo pode, isso pode, aquilo pode, né? Mas a pessoa tem que ir num lugar certo, né? Onde existe mesmo a palavra de Deus, para ouvir todas essas coisas sem chegar a Deus. Porque a gente está próximo, né, do fim, né? Porque as coisas que estão acontecendo, né? Então, a gente tem que se chegar, quer queira, quer não, tem que se chegar a Deus, para a gente poder, né, ir lá para esse lugar tão maravilhoso, né, que é o céu, né? Porque senão, se a pessoa não obedecer, falar mal e fazer tudo errado, não vai para o céu, vai para o inferno, né? Então, vocês se esforcem para que todos se encontrem lá no céu, né? Tem que ser todos os dias, como eu disse, carregar a sua cruz, né? Então, é isso que eu tinha que falar no dia de hoje, tá bom? Então, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Tchau, amém. Graças a Deus.